Olá, querido, seja muito bem-vindo ao Manual do Cristão. Que bom que você está aqui e juntos nós podemos caminhar com Jesus, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Para que hoje nós possamos iniciar esse devocional, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 59, os 2 primeiros versículos ali. Haverá alguma coisa impossível para Deus fazer? Tem algo que é impossível? Por acaso a mão do Senhor está encolhida para que não possa nos abençoar? O braço do Senhor está encurtado para que Ele não nos alcance? O profeta Isaías diz ali, não, o Senhor não está com a mão encolhida, o seu braço não está encolhido, sua mão não está fechada, mas os seus ouvidos também não estão acravados para que não possa nos escutar. O que ele diz ali é algo muito sério e que é pouco tratado nos dias de hoje. A Bíblia diz que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. O que o inimigo tem usado de armas para nos afastar de Deus? A única arma que o inimigo consegue, a única forma que ele consegue nos afastar de Deus é quando ele nos escraviza, quando ele faz com que um pecado nos afaste da comunhão com o Espírito Santo, da comunhão com Deus. Era isso que era a sua estratégia maligna desde a antiguidade, desde o tempo passado. Quando nós começamos a ler a Bíblia, nós percebemos que quando o povo estava adorando a Deus, servindo a Deus, eles tinham intimidade, tinham comunhão com Deus, o povo prosperava, o povo era abençoado, o povo era bem-sucedido. Porém, quando eles se voltavam e começavam a construir postes ídolos, começavam a adorar outros deuses, esse mesmo povo começava a perecer, as coisas começavam a dar errado, os povos vizinhos vinham, atacavam ali o seu mantimento, a sua colheita, a sua produção, e eles perdiam tudo aquilo que eles tinham. O que o Senhor quer dizer para nós nesses dias é que não é Ele que tem se afastado de nós, não é Ele que tem escolhido não nos abençoar, pelo contrário, Efésios 1:3 diz que Ele já nos abençoou, Ele já tomou essa decisão de nos abençoar com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Se a forma que nós estamos olhando para a nossa vida é uma forma que nós não estamos nos sentindo abençoados, será que não é porque nós estamos distante de Deus? Porque tem algo que Deus quer nos mostrar, que Deus quer nos levar para um novo patamar? É sobre isso que eu quero compartilhar com você esse devocional, sobre essas coisas. O povo aqui, ele estava afastado de Deus, o povo vivia afastado de Deus. O Antigo Testamento mostra, principalmente no livro de Juízes, o povo perto de Deus e o povo longe de Deus. Quando estava longe de Deus, Deus levantava um juiz e esse trazia o povo de novo para Deus, renunciavam, quebravam os postes ídolos, paravam de adorar aqueles falsos deuses e começavam a adorar o verdadeiro Deus. Sabe, nós precisamos compreender que o pecado é algo muito sério. Já falei outro devocional aqui, que a sociedade ela mudou o nome de pecado para problema, né? Problema financeiro, problema no casamento, problema com os filhos, problema no emprego. Porém, nós precisamos perguntar, Senhor, eu tenho substituído a palavra pecado por problema? Senhor, eu tenho ido contra a sua palavra. A palavra pecado é errar o alvo, é transgressão da lei. Senhor, eu tenho quebrado aqui os seus princípios, a sua palavra. Isso é o Espírito Santo que vai nos mostrar através da palavra. Não estou aqui para julgar ninguém, mas estou aqui como um homem segundo o coração de Deus, buscando ser o segundo o coração de Deus para trazer a palavra de Deus. Se as coisas não estão indo bem, se as coisas não dão certo, nós precisamos consertar, nós precisamos alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Sabe, existem pecados que às vezes estão ocultos até de nós. Talvez o inimigo tenha te enganado e você vive uma vida enganada. E essa vida enganada te leva a pensar que Deus não te ama, que Deus não quer te abençoar, que Deus está longe de você.
e pelo contrário, foi você que se afastou de Deus, foi você que se afastou dos princípios dele, foi você que se afastou do manual do cristão. Nós temos um manual e nós precisamos seguir esse manual, mas em muitas casas esse manual está fechado. Ele serve às vezes de enfeite, às vezes você pode até levar ele uma vez por semana na igreja, mas quanto tempo diariamente você tem buscado aprender desse manual? Quanto tempo nós temos dedicado para leitura da palavra, para meditar na palavra, para mastigar essa palavra, para entender e permitir que o Espírito Santo seja o nosso professor e nos ensine a palavra dele. Sabe, nós precisamos compreender aqui um texto que me chama a atenção em Jeremias capítulo 17, no verso 5, diz que maldito o homem que confia no homem e põe na força do seu braço, faz da carne, né, o seu braço, faz algo para que ele ache que ele está confiando que vai dar certo. Sabe, a Bíblia não está falando assim, ó, maldito você que confia em outro homem, maldito você que confia em seu próprio esforço, que com a sua própria força você vai resolver, entre aspas, esse problema, que com a sua própria força você vai dar o seu jeito. É isso que o inimigo quer, que nós nos afastemos de Deus e demos um jeito independentes de Deus. Olha só isso. A independência hoje é algo que todas as pessoas buscam, né? Só que nós não podemos ser independentes de Deus. Nós podemos fazer um bom trabalho, nós podemos cumprir o nosso papel enquanto homens e mulheres, nós podemos servir a Deus, amar as pessoas, mas nós somos dependentes da misericórdia, da graça de Deus. Nós somos apenas pecadores e nós precisamos de um sacrifício perfeito, o qual Jesus Cristo já fez, o qual já está consumado. Em paralelo a isso, Jeremias continua: bendito, bem-aventurado, feliz é o homem que confia em Deus, que põe a sua confiança, que põe o seu coração para Deus e confia que Deus vai agir, que Deus vai responder. É isso que eu quero que você entenda. Muitas vezes nós pensamos que estamos confiando em Deus, mas confiamos aqui na nossa cabeça e falamos: Senhor, eu entrego tudo a Ti, mas lá dentro do nosso coração eu quero dar um jeito, eu vou bolar uma estratégia, eu vou fazer um plano, eu vou fazer uma parceria, eu vou fazer um network, eu vou fazer alguma coisa para resolver esse problema que eu estou vivendo. Queridos, o que Deus quer é que nós possamos descansar, que nós possamos entrar no seu pavilhão, entrar no secreto com Deus, e Ele com as suas asas, Ele nos esconde, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele fala: filho, vem aqui. Papai estava só esperando você chegar. Papai não podia ir aonde você estava, mas o papai está aqui para te resgatar, porque precisa de uma parte nossa. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Talvez você está esperando algo miraculoso acontecer, que Deus venha, né, na sua casa e faça algo. Deus só está esperando: filho, vem. Já está tudo pronto, já está preparado. Sabe, a gente precisa se desapegar das coisas desse mundo e nos apegar às coisas que são de Deus. Nós precisamos nos desapegar das coisas que são terrenas, temporais, aonde a traça, a ferrugem corrói, os ladrões minam e roubam, e nos apegar a juntar tesouros no céu para a eternidade. Você já gastou tempo em oração pedindo: Deus, qual é o meu propósito aqui na terra? O que eu devo fazer? Sabe, no próximo devocional aqui eu vou falar sobre isso, sobre as coisas da eternidade. Nós paramos de pensar nas coisas da eternidade e pensamos num curto espaço de vida que estamos vivendo aqui na Terra. Nós precisamos nos dedicar mais tempo com as coisas eternas do que com as coisas terrenas, mas o contrário é verdadeiro. Nós temos nos dedicado muito mais tempo a gastar, a não medir esforços com as coisas terrenas e não temos feito aquilo que é para a eternidade. Tem 4 coisas que me chamam a atenção aqui no texto de 2 Crônicas 7,14, é algo que é conhecido de todos, é um texto no Antigo Testamento, onde Salomão está falando ali sobre o povo, né, se eles pecassem, o que iria acontecer, e Deus fala para ele assim, ó: se o meu povo,
pecar, se cair em pecado, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 4 coisas importantes para eu e você anotarmos aqui e prestarmos atenção. Se eu me humilhar, nós precisamos deixar o orgulho, a arrogância, a força do nosso braço de lado. Se eu me humilhar, se eu falar sobre os meus pecados, se eu falar sobre as minhas fraquezas, se eu me humilhar, se eu me expor, não é se outros me humilham, mas se eu me humilhar. Jesus fala, aquele que se humilha, que a si mesmo se humilha, que a si mesmo se expõe as suas fraquezas, expõe os seus pecados, eu o exaltarei. Então se humilhe na presença de Deus. Segundo ponto, orar. Orar é conversar com Deus, é um diálogo. Nós precisamos dialogar com Deus, nós precisamos falar com Deus, nós precisamos dele para nos dar a direção, nós precisamos do Espírito Santo para nos dar a direção, para nos mostrar o caminho. Nós precisamos compreender isso. Então, se eu me humilhar, se eu orar, se eu buscar a face de Deus, como eu busco a face de Deus, como eu olho nos olhos de Deus, eu preciso buscar no lugar secreto, preciso buscar na intimidade, eu preciso buscar saber quem é Deus para mim, quem é Deus para você, como que Deus me vê, como que você vê a Deus. Sabe, a minha oração é: Espírito Santo, me mostre como você vê a Deus. Espírito Santo, como que você vê a Deus? Porque eu quero ver a Deus como o Espírito Santo vê, porque ninguém adora a Deus a não ser por espírito e verdade. Não tem como eu adorar a Deus em espírito e em verdade se eu não adorar através do Espírito Santo e através de Jesus. É isso que Deus quer de nós. E o quarto ponto aqui é se converter. Converter é fazer uma conversão, é fazer uma curva, é parar de ir na mesma direção, parar de bater na mesma tecla, parar de fazer a mesma coisa, parar de tentar fazer aquilo que já deu errado. E o Senhor quer que você mude, que você se converta, que você ande no caminho dele, que você ande no caminho estreito, que você vá para um caminho que conduz à vida eterna. É esse caminho. Olha como os devocionais têm falado sobre isso, de nós andarmos no caminho. Não é uma simples oração que vai te levar para o céu, não é você confessar Jesus Cristo, né? Eu vejo quantas igrejas fazem um apelo e 200, 300 pessoas vão à frente, aceitam Jesus, há uma festa, estoura foguete, enfim. E essas pessoas estão aonde? O que real aconteceu na vida delas que transformou a vida delas? Jesus agora é o Senhor da vida delas? Jesus agora é o Senhor delas, ou elas continuam vivendo a vida como viviam antes, fazendo o que faziam antes? O que adianta uma pessoa ir à frente, fazer uma oração, entregar a sua vida para Jesus, ir para a igreja, agora todo domingo ela vai para o culto, agora ela é uma crente, agora é uma salva em Jesus, mas não mudou nada, não houve uma transformação, não houve arrependimento, não está produzindo frutos dignos de arrependimento, não está sendo ensinado sobre isso, não está sendo pregado sobre céu, sobre inferno, sobre pecado e santidade. É isso que Deus espera de nós, que nós venhamos a nos levantar e viver uma vida a qual Ele nos falou para viver, uma vida abundante. Não é uma vida que você não vai ter sofrimento, pelo contrário, Jesus fala: no mundo vocês vão sofrer, no mundo vocês vão ter perseguições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Isso que Jesus está falando hoje para você. Anote essas palavras, coloque em prática essas palavras, pense se você já venceu, se você já passou por algumas das tentações, se você ainda tem algo escondido aí dentro. Não tenha vergonha, não deixe o inimigo te envergonhar e te escravizar com isso. A vida de Davi foi assim, enquanto ele se calou. Ele diz isso nos Salmos, que quando ele se calou, por dentro dele, os ossos deles envelheciam, ele estava morrendo por dentro.
Porque Davi, ele escolheu vida, ele escolheu esconder vida a curto prazo. Eu vou esconder o pecado que eu tive com Batseba, eu vou esconder o homicídio que eu fiz de Urias, eu vou esconder. Ele escolheu vida, ele escolheu esconder. Mas enquanto ele escolhe vida a curto prazo, ele morre a longo prazo. Morre o nenê de Batseba e ele, morre a Tamar, porque ela é estuprada ali pelo seu irmão, então morre sentimentalmente, emocionalmente, morre o Amnon, morre o Absalão. Olha quantas mortes Davi presenciou, olha quantas humilhações Davi experimentou a longo prazo. Então, meu querido, minha querida que está me ouvindo aí, pare de guardar o seu pecado de estimação, pare de esconder aquilo que foi uma fraqueza, um momento de fraqueza. Não estou aqui para te condenar, mas estou aqui para te aproximar de Cristo, e você confessando esse pecado, eu tenho certeza que você vai chegar mais perto de Cristo. Confesse a Deus os seus pecados para ser perdoado, confesse uns aos outros para ser curado. Tem duas formas de você confessar pecados. Então pense sobre isso, o que você precisar, nós estamos aqui para te ajudar a andar nesse caminho, a decifrar o manual do cristão e colocar em prática os princípios aqui que o Senhor tem nos ensinado. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.